Plantão Paola aqui para falar sobre a situação do Covid-19 nas Ilhas Caimã. Ai, meu Deus do céu. Fronteiras abrem nesta quinta-feira, dia 9 de setembro, e no mesmo dia já são registrados 3 casos de Covid-19. Esse bicho é rápido mesmo. Fuga da quarentena, passageiro embarcando com teste positivo. Estes e outros bafos no plantão de hoje. Gente, tem que rir para não chorar? Mas com certeza, né? Depois de a comunidade de Caimã estar totalmente acostumada com uma vida normal, né? Sem máscara, sem álcool em gel, sem distanciamento social e com festinhas, estamos aí nos deparando com os primeiros casos de transmissão comunitária de coronavírus há muito tempo aqui nas Ilhas Caimã. Então deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. Mas vamos começar pelo início. Caimã teve uma situação bem tranquila em relação ao coronavírus, porque já logo no começo da pandemia eles fecharam todas as fronteiras e aplicaram algumas medidas de controle então da situação. E eu já comentei com vocês, já deixei um vídeo aqui, falando sobre como que funciona a quarentena e como que a gente era monitorado o tempo todo, então eu vou deixar aqui no card. Porém, como é o caso de outros países, Caimã possui o turismo como um dos principais pilares da sua economia. Então, desde o início do ano, há um plano com várias etapas para a reabertura das fronteiras. Esse plano de reabertura, então, ele tem diversas etapas, né? Várias fases que iriam acontecer. Desde a abertura de fronteiras para voos comerciais, que aconteceu no dia 9 de setembro, né, nessa última quinta-feira, até a flexibilização da quarentena, que começou já a acontecer em algumas etapas e teria uma flexibilização maior prevista para o dia 14 de outubro. Porém, o que aconteceu é que já no dia 9 de setembro, né, nessa última quinta-feira, as Ilhas Caimã registraram 3 casos positivos de coronavírus e na sexta-feira, ontem, dia 10, já eram 4 casos. O que aconteceu? Um desses casos positivos, né, era um indivíduo que teve viagem recente e os outros 3 casos são de pessoas que não viajaram nos últimos meses, o que caracteriza uma transmissão comunitária do vírus aqui nas Ilhas Caimã. Além disso, todos os casos já foram classificados como variante Delta, né? Então, a gente já tem essa certeza de que são casos da variante Delta. Então, o que acontece é o seguinte, né? As principais implicações de tudo isso. Estão fazendo muitos testes, então o governo está rastreando todas as pessoas que esses indivíduos, né, positivados tiveram contato, estão testando todas essas pessoas e algumas também já estão ficando em isolamento preventivo. Além disso, algo bem positivo que está acontecendo é que está aumentando a busca por vacinas, então as filas de vacinas aumentaram um pouco nos últimos dias e, inclusive, UK já autorizou a aplicação de boosters da vacina Pfizer e AstraZeneca. A gente só não tem informações ainda de como que vão acontecer essas aplicações. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho para falar para vocês. Bom, por enquanto a gente não tem a obrigatoriedade do uso de máscaras, porém é recomendado que se use, né? Principalmente em estabelecimentos fechados. Então, vários estabelecimentos aqui da região já fizeram alguns pronunciamentos, algumas publicações nas suas redes sociais, incentivando as pessoas a usarem máscaras. Não houve, por enquanto, nenhuma atualização em relação às fronteiras. A gente não sabe se vão permanecer abertas ou se vão ser fechadas. A gente não tem essa informação, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. E algo que aconteceu, né, que pode ter uma relação com esses casos novos de Covid, com a transmissão comunitária, é o seguinte: um passageiro que chegou em Gran Caimã pela Cayman Airways, ele embarcou na Jamaica em direção a Gran Caimã com um teste positivo de Covid.
E aí isso é bastante preocupante, o CEO da empresa já se pronunciou, eles vão fazer uma investigação a respeito disso, vão melhorar os protocolos para evitar que isso aconteça. Então ele tinha um teste de Covid, o teste estava positivo e mesmo assim ele conseguiu embarcar. E além disso, no último mês houve muita evasão, né, de locais de quarentena. Houveram 52 possíveis violações de quarentena registradas pelo governo. Como, né, vocês já sabem, eu já contei no vídeo, a gente tem o monitoramento, tem a pulseira que rastreia a nossa localização via GPS, a gente tem uma equipe que faz checagem quase que diariamente para saber se está tudo certo, se a gente está com alguma dúvida. A equipe, então, do Travel Cayman tem esse número do último mês, que é um número muito alto, de 52 possíveis violações da quarentena. E essas violações incluem as pessoas que estão em quarentena receberem visitas, terem contatos com outros cidadãos, né, de diversas formas, e também evasão do local de quarentena. E isso pode ter acontecido por conta de uma das flexibilizações que aconteceu aí nos últimos dias, que é não está mais sendo usado a pulseira de rastreamento com GPS para as pessoas que estão totalmente vacinadas e que vão fazer a quarentena de 5 dias aqui nas Ilhas Caimã. Então esse pode ser um dos motivos desse aumento de evasões dos locais de quarentena. Então já houve um pronunciamento da pessoa responsável, eles estão analisando se vão voltar com as pulseiras de rastreamento, o que vai ser feito nesses procedimentos do Travel Cayman para evitar essa evasão de local de quarentena e essas violações de quarentena como um todo. Então a situação por enquanto é essa. São 4 casos ativos no momento, são poucos casos sim, mas para um local que já estava com uma vida normal e com, né, uma tranquilidade um pouco maior em relação ao coronavírus, já é bem preocupante. E principalmente acho que o mais preocupante são esses casos de violações, de evasões, tanto no embarque, né, do passageiro que já estava positivado, quanto essas pessoas que não estão respeitando a quarentena. Isso é bem preocupante porque, sim, Caimã precisa retomar o seu turismo, mas as pessoas também precisam colaborar para que isso aconteça, e sem a colaboração de todos, né, sem esse respeito às normas e às regras, vai ficar inviável para todo mundo, e aí a sociedade como um todo sofre. Então, por enquanto, o que eu tenho de informações para vocês é isso. Se tiver mais atualizações, farei um novo plantão da Paola por aqui, e fique ligado porque logo logo vai entrar um vídeo aí de um vlog que eu gravei, inclusive que mudou um pouquinho o escopo, justamente por conta desses novos casos de coronavírus. Então, é isso. Nossa, eu realmente deveria usar o meu óculos todo dia, não só para fazer de conta que eu sou repórter. Gente, por enquanto é isso e boa noite.